E aí, pessoal? Vocês vão me perdoar se eu me perder aqui, se eu falar alguma besteira. Eu tenho um problema que muita gente se conhece, vai se identificar, quem não conhece vai pesquisar e vai se identificar. Tipo, 99,9% das pessoas que estão aqui vão se identificar, tá? Eu sofro muito de síndrome do impostor, então a coisa é meio pegada para mim. Assim como é para todo mundo que veio aqui em cima, mas... Tá. O que são Open Space, pessoal? Open Spaces é a próxima atividade que a gente vai fazer. Depois que eu terminar de falar. Uma coisa importante disso é que, para isso funcionar, eu vou precisar de vocês. Tá? Não agora, mas daqui 20 e alguma coisa minutos. Tá? O que são Open Spaces? O pessoal lá em Ghent, a gente teve lá, vocês ouviram já o pessoal falando de Ghent, falaram bastante de Ghent, foi bem marcante para todo mundo que participou. Tá? Eles falaram lá que os Open Spaces são basicamente o motivo de DevOps Days existir. Tá? O DevOps Days é uma desculpa para a gente fazer Open Space e convencer as empresas a vir participar. Tá? São espaços onde as pessoas que têm interesses comuns se juntarem para falar sobre algum assunto. Tá? Também é conhecido como Disconferência, ou Unconference em inglês, né? O formato dele é definido como sendo o menor formato possível e o mais simples para tu ter as pessoas participando ativamente de conversas, tá? O que acontece? Vocês vão propor ideias, tá? E essas ideias podem ser qualquer coisa, pode ser, sei lá, síndrome do impostor, pode ser teste de infraestrutura, pode ser teste automatizado, pode ser... Vamos pensar... Deixa eu pensar alguma coisa assim. Qual a ligação que tem macarrão com DevOps? Tá? Vocês podem fazer esse tipo de... mas assim, ó pessoal, quando eu digo qualquer coisa, não vamos sacanear também, né? Não quero ver ninguém aqui vindo aqui propor, sei lá, eu quero discutir formas de cagar beijando, tá? Isso também aí não dá, né? Já teve coisas bizarras, mas vamos se ater ao código de conduta, vamos tentar, né, manter tá? Quais que são os princípios por trás do Open Space que acabam definindo como as pessoas vão circular entre os Open Spaces, tá? Quem aparecer no Open Space são as pessoas certas. O que isso quer dizer? Que as pessoas que estiverem num Open Space, que forem participar de um assunto, são pessoas que têm interesse em falar sobre isso. Então, elas são as pessoas certas para estarem ali, para falarem sobre isso. Não é para a gente ficar se remoendo, porque tal pessoa deveria estar aqui, porque esse assunto, não sei quem é especialista nisso, por que essa pessoa não está aqui? Não. Quem está aqui, curte esse assunto, é isso que elas querem falar. E todo mundo está ali porque quer, porque tem interesse nisso, então o assunto vai fluir legal, não se arrepende, não fica chateado, aproveita, conversa, tá? O que acontecer, aconteceu. Não interpretem isso como o que acontece em Las Vegas, fica em Las Vegas, tá? Depois de eu escrever isso aqui e mandar o e-mail para o evento, eu me liguei que tinha um jeito muito melhor de escrever isso aqui. O que acontecer é a única coisa que podia ter acontecido. Tá? Mais ou menos isso. O que isso quer dizer, gente? Que não é para a gente, por exemplo, ficar, eu esperava que acontecesse tal coisa, eu esperava... Não cria muita expectativa. Só aproveita, curte. Não fica chateado se as coisas não forem do jeito que tu tinha imaginado que ia ser. Curte, aproveita. Tá com pessoas que têm o mesmo interesse que tu, então aproveita bastante. Tá? Quando começar é a hora certa. O que isso quer dizer? Tá? A gente tem um horário que vai começar, assim como a gente vai ter um horário que vai acabar, e o próximo eu acho que é falando sobre a hora que acabar. Mas isso quer dizer que assim, não é para ficar esperando, não, essa não é a hora certa de eu falar sobre o que eu estou pensando para falar. Começou, é a hora certa de puxar o assunto que tu quer puxar. Essa é a hora. Não tem outra hora. Começou, já está ali, vai falando, pensou em alguma coisa, puxa esse assunto. Aí eles estão falando sobre determinada coisa, eu quero mudar para outra completamente diferente. Vai firme, se o povo se interessar em puxar esse novo assunto, eles vão puxar esse novo assunto e vão tocar.
Lembra, todo mundo que está ali quer falar da mesma coisa que vocês. Então não tem uma coisa errada, não tem falar besteira, todo mundo está ali junto querendo falar sobre isso. Todo mundo está pensando coisas parecidas com vocês, ou se estiver pensando uma coisa completamente diferente, melhor ainda. Porque aí a discussão vai ser legal. Tá? Quando acabar, acabou. Tá? Isso quer dizer, não é para ficar se remoendo, não é para ficar... Nossa, gente, eu vou acabar muito cedo isso aqui. Não é para ficar pensando que podia ter tido mais tempo, podia... Não, pessoal, o tempo que teve era o tempo suficiente, foi o que aconteceu. Além disso, se vocês acharem que o assunto está morrendo e que tem que partir para outro assunto, que esse é o ponto principal da coisa, eu acabei de lembrar e estou fingindo que eu estou fazendo uma ligação incrível aqui, vocês simplesmente troquem esse assunto. Não tem nada de errado. A gente estava falando ali sobre determinado assunto desse Open Space, desse subassunto dele, e a gente está sentindo que a coisa está morrendo, puxa outro. Se a galera quiser trocar, eles vão trocar. Se a galera quiser continuar no mesmo assunto, eles vão meio que, tá legal, e vamos voltar para o assunto anterior de novo. Assim, se mudou o assunto, quer voltar, não tem problema também, tá? Lembrando, eu não sei se eu falei, mas quem gerencia como vai ser o Open Space são os participantes dele, tá? Não é a organização do evento, não é a pessoa que vai puxar o assunto, porque daqui a pouco, vamos aproveitar que a gente está acabando antes, dá para aproveitar para fazer o mercado de ideias, que é a hora que vocês vão ter que me ajudar, que é, vocês vão vir aqui, tá? Quem tiver assunto, e eu quero dizer assim, qualquer assunto, não precisa ser especialista, como eu falei, quem aparecer são as pessoas certas, tá? Só tem que ser um assunto que tu é apaixonado, que tu é uma pessoa que é apaixonada por ela o suficiente para querer puxar a conversa sobre isso. Eu gosto muito de determinado assunto e eu quero puxar essa conversa com as pessoas, e eu quero encontrar pessoas que queiram falar sobre isso. Porque, sei lá, eu não tenho coragem de chegar em pessoas aleatórias e falar, vamos falar sobre tal coisa. Mas eu quero encontrar pessoas que querem falar sobre isso, e não é possível que eu seja a única pessoa no mundo que queira falar sobre isso. Vem aqui, propõe a ideia, sobe aqui, vai escrever num post-it, ali o nome do assunto, vai falar, vai ter ali 1 minutinho só para vender a sua ideia. Tá? Isso tem 2 usos. O primeiro é vocês venderem a ideia para pessoas se apaixonarem pelo assunto, assim, porque pode ter gente que não está muito, não pensou nesse assunto, sim, e daí quando ouve alguém falando apaixonado sobre isso, se interessa pelo assunto. E o segundo motivo é que uma pessoa falando alguma coisa, acaba puxando uma ideia de outra pessoa. Por exemplo, eu venho aqui e falo, eu quero falar sobre síndrome do impostor. Daí começa a explicar a síndrome do impostor, e de repente alguém aqui fala, eu podia puxar um de burnout. E puxa de burnout. Outro, eu podia falar sobre depressão. Eu estou falando muito sobre saúde mental, porque é a coisa que eu mais gosto de falar, tá? Apesar de não trabalhar nem perto da área, mas é um assunto que eu gosto muito. Continuando, tem 4 princípios e tem uma lei, tá? É a lei da mobilidade. O que essa lei da mobilidade diz? Que a mesma forma de mobilidade que a pessoa usou para chegar até o Open Space, ela pode usar para sair livremente, sem ninguém julgar ela, porque, ela acha que o Open Space não está agregando nada para ela, e 2, que ela não está agregando nada para o Open Space. Se a pessoa chegar à conclusão de que eu não estou confortável aqui, sai, procura outro. Assim como vai ter um outro caso que eu vou falar daqui a pouco, tá? A gente tem 2 insetos que o pessoal fala, tá? Tem as abelhas, que o que as abelhas fazem? Vão ter vários espaços, essas pessoas que são chamadas de abelhas, elas ficam passando de Open Space em Open Space, usando a lei da mobilidade, e vão passando um em um outro, e vão puxando assuntos, fazendo às vezes ligações de um assunto com o outro, às vezes não, mas elas polinizam os Open Spaces. Tá? E tem as borboletas. As borboletas, elas ficam só vagando. Elas não chegam em nenhum Open Space, param, ou se param, não param por muito tempo, elas voltam a caminhar, ou não participam de nada, ou então acabam encontrando outras pessoas pelo caminho que elas conhecem, acaba criando um Open Space alternativo ali, que surgiu espontaneamente. Acontece, gente, eu já fiz isso. Tá? Então não se sintam mal se vocês estiverem fazendo isso. Eu já fiz isso, já fiquei olhando, não tinha nada interessante, de repente eu encontrei alguém,
a gente começou a conversar, e quando a gente viu, tinha uma galera na nossa volta conversando sobre aquele assunto. Tá? E onde eles vivem? Eles vivem na gente, pessoal. Como eu falei, é uma coisa que surge do assunto em comum das pessoas. Tá? Uma coisa que ia me deixar muito feliz é se alguém me falasse que saiu daqui e criou áreas, né, criou criou open spaces dentro do trabalho, da escola, né, da faculdade, enfim, criou esse tipo de formato nesses lugares, porque isso faz, as ideias e as coisas novas, elas surgem desse momento de discussão livre, que as pessoas não se sentem pressionadas, enfim, elas só estão lá porque elas querem falar sobre algum assunto que elas escolheram que assunto ia ser, elas escolheram ir lá falar sobre isso, não foi ninguém chegou e falou, agora vocês vão falar sobre Kubernetes, porque Kubernetes é um negócio, entendeu? A gente quer falar sobre Kubernetes e a gente vai falar sobre Kubernetes. Todo mundo se junta ali, começa a trocar ideias, enfim. Essa que é a moral do negócio. E eu ia ficar muito feliz se vocês saírem daqui levando o Open Space com vocês e usando esse formato em outras coisas, outros lugares, tá? E esses dois aqui, vocês podem ter notado, era só para manter o título, né? Muito cara de pau. Do que eles se alimentam, tá? Eles se alimentam de conhecimento, da troca de ideias. Então, por favor, não deixe os Open Space que vocês participarem morrer de fome. Conversa, troca ideias, cria essa força que tem de coisas novas surgirem ou conhecimentos novos surgirem. Não precisa ser criar uma tecnologia nova, vocês não vão conseguir fazer isso em menos de 1 hora, entendeu? Vocês vão trocar ideias, vai sair ideias dali, as coisas vão se criando, contatos vão ser feitos, enfim. Tá? E por fim, pessoal, olha, 18 minutos ainda para falar. Mais importante de tudo é, traga a melhor versão de si. Tá? Vocês devem ter notado, quem cuidou os posts do evento, tinha essa, só que em inglês, né? Bring your best self. Traga o melhor de si para o Open Space. Tá? Chega lá sorrindo, aberto para conversar com as pessoas, para novas ideias. Isso é o que vai fazer ele ser melhor. Tá? O que vai trazer também para vocês a melhor experiência. Porque se vocês chegarem carrancudos, ou, enfim, não vai ser legal e não vai ser uma experiência legal. E era isso.